Você já ouviu falar de Vidkun Quisling, o traidor que entregou seu próprio país ao regime do Bigodinho do Capeta? Ou do rei Hakon, que se recusou a ceder e liderou a resistência norueguesa do exílio? Esses são apenas dois personagens de uma história cheia de coragem, traições e decisões que mudaram o rumo da Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1940, a Dinamarca foi forçada a se render em apenas 6 horas, enquanto a Noruega resistiu bravamente por meses, enfrentando uma máquina de guerra brutal. Mas essa invasão não foi apenas sobre territórios tomados, foi um laboratório para o Blitzkrieg, a famosa guerra relâmpago que mudaria para sempre a forma de lutar. Hoje, vamos explorar 20 fatos que vão desde estratégias militares até o impacto humano e político dessa ocupação. Você vai descobrir como a Dinamarca lidou com a submissão e como a Noruega lutou para manter sua dignidade. Cada detalhe é uma peça crucial de uma história que não podemos esquecer. Está pronto para mergulhar nessa trama? Vamos começar. O grande medo do Bigodinho do Capeta. Desde o início da década 40, o Bigodinho do Capeta estava obcecado com uma ideia: proteger o fluxo de minério de ferro sueco. Esse recurso vital para o esforço de guerra alemão chegava através do porto norueguês de Narvik, e qualquer interrupção seria um golpe devastador para o regime. Com receio de que os aliados ocupassem a Noruega e cortassem essa rota, ele decidiu agir antes que fosse tarde demais. A aprovação da Operação Weserübung, como foi chamada, veio em um misto de paranoia e cálculo estratégico. Ao garantir o controle da Noruega e da Dinamarca, o regime também poderia proteger as rotas marítimas no Atlântico Norte. Essa decisão foi o primeiro passo para uma invasão coordenada, que marcaria o início da luta pela supremacia na região escandinava. A estratégia oculta do rio Weser. A Operação Weserübung, nomeada em homenagem ao rio Weser, foi um movimento estratégico do regime para simbolizar seu avanço em direção ao norte da Europa. O rio, que corta a Alemanha Central, servia como uma metáfora para o fluxo implacável das forças alemãs que, assim como suas águas, não seriam detidas facilmente. Esse nome codificado mascarava a verdadeira intenção: a invasão simultânea da Dinamarca e da Noruega. O uso do nome do Weser foi mais do que um disfarce. Foi uma escolha deliberada para transmitir determinação e força. Para o regime, a operação representava a oportunidade de garantir recursos vitais e posições estratégicas no Atlântico Norte. O simbolismo do nome era claro. A Alemanha estava pronta para fluir como o Weser, superando todos os obstáculos em seu caminho. Uma agressão sob o véu da diplomacia. Na madrugada de 9 de abril, enquanto a Dinamarca ainda dormia, o regime enviou um ultimato brutal. Às 4 horas da manhã, eles exigiram a rendição imediata do país, ameaçando com destruição caso houvesse resistência. Era um claro exemplo da tática de intimidação que o Bigodinho do Capeta usava para subjugar nações pacíficas. A Dinamarca, com suas forças militares limitadas, não tinha como enfrentar a máquina de guerra alemã. O governo dinamarquês aceitou a rendição poucas horas depois, às 10 horas da manhã, buscando poupar vidas e evitar o caos. Mas essa decisão não apaga a crueldade e arrogância do regime, que não hesitou em esmagar um país soberano sem justificativa, além da ambição desenfreada. Quando a Escandinávia foi cercada. Nesse mesmo dia, o regime orquestrou uma invasão como nenhuma outra. Enquanto exigiam a rendição da Dinamarca, suas tropas atacavam simultaneamente 6 portos noruegueses cruciais: Oslo, Bergen, Narvik, Stavanger, Trondheim e Kristiansand estavam no centro de um cerco militar que buscava dominar a Noruega antes que qualquer reforço aliado pudesse chegar. Esse ataque coordenado foi uma demonstração de planejamento meticuloso, mas também de uma desumanidade chocante. O regime via a Noruega não como um país,
mas como um prêmio estratégico para suas ambições. A violência e o desprezo pela soberania marcaram o início de um capítulo sombrio para a Escandinávia, mostrando que o bigodinho do capeta estava disposto a sacrificar tudo pelo poder. É impossível não sentir indignação ao ver o que aconteceu com a Dinamarca. 6 horas. Esse foi o tempo que o bigodinho do capeta precisou para esmagar um país soberano, usando a ameaça da destruição para garantir a submissão. Como chegamos a esse ponto? Um regime que não respeitava nada, nem ninguém, tratou a Dinamarca como uma conquista fácil. Por outro lado, a Noruega decidiu enfrentar a brutalidade, mesmo sabendo das consequências. Isso mostra como cada país lidou com um inimigo que não conhecia limites em sua desumanidade. Nos próximos fatos, vou te contar como o terreno desafiador e a determinação norueguesa provaram que nem tudo seria entregue sem luta. A rendição que o regime impôs. Em menos de 6 horas, o regime forçou o país a se render. O bigodinho do capeta enviou suas tropas com precisão brutal, esmagando qualquer tentativa de resistência antes mesmo que pudesse começar. A Dinamarca, com forças armadas limitadas, enfrentava uma escolha cruel: lutar e ser destruída, ou se render para salvar vidas. Essa queda relâmpago não foi uma vitória, mas uma humilhação. O povo dinamarquês foi privado de sua soberania pela ambição desmedida de um regime que usava medo e violência como armas. A rapidez da campanha não foi um mérito estratégico, mas um lembrete de como a guerra do regime pisoteava nações pacíficas sem hesitar. A escolha dolorosa do rei. Na manhã de 9 de abril de 1940, diante do avanço esmagador do regime, o governo dinamarquês e o rei Christian enfrentaram uma decisão cruel. As forças alemãs já ocupavam partes estratégicas do país, e resistir significaria um massacre inevitável. Para proteger a população, o rei aceitou a rendição, sacrificando a soberania da Dinamarca, mas tentando preservar vidas. Embora o governo tenha conseguido manter algum controle interno, era evidente que o regime não via limites para suas ambições. Sob a ocupação, a Dinamarca foi forçada a se submeter às exigências do bigodinho do capeta, enquanto sua liberdade era dilacerada. Foi uma escolha entre o menor dos males, mas ainda assim, um reflexo da tirania brutal que não poupava nem os mais pacíficos. A coragem que afundou o Blücher. No início da invasão da Noruega, o regime encontrou um obstáculo inesperado: a resistência das defesas costeiras norueguesas em Oslofjord. O cruzador alemão Blücher, orgulho da marinha do bigodinho do capeta, foi afundado em 9 de abril de 1940 por canhões e torpedos noruegueses. Essa ação, realizada por um pequeno grupo de defensores, atrasou a ocupação de Oslo por várias horas. O afundamento do Blücher foi mais que uma vitória tática. Foi um símbolo de resistência contra um regime que acreditava ser invencível. Apesar da superioridade alemã, os noruegueses mostraram que o invasor poderia ser combatido. No entanto, esse ato heróico não impediu a ocupação subsequente. Para o regime, essa resistência era um lembrete de que sua busca por domínio absoluto seria enfrentada com coragem e sacrifício, mesmo diante de probabilidades quase impossíveis. O traidor da Noruega. Vidkun Quisling, líder de um pequeno partido político norueguês alinhado ao regime, desempenhou um papel vergonhoso na invasão alemã. Enquanto as tropas do bigodinho do capeta avançavam, Quisling se apresentou como o homem disposto a entregar seu próprio país ao inimigo. Ele ajudou a facilitar a ocupação, fornecendo informações estratégicas e declarando-se chefe de um governo colaboracionista sem qualquer apoio popular. O ato de Quisling não foi apenas uma traição à sua nação, mas um golpe moral no povo norueguês, que enfrentava o horror da ocupação com resistência. Seu nome, associado à deslealdade e ao oportunismo,
tornou-se sinônimo de traição em várias línguas. Enquanto muitos noruegueses lutavam por sua liberdade, Quisling abraçava o regime e se tornava um símbolo vivo da corrupção moral que o bigodinho do capeta espalhava. Trair seu próprio povo? Não consigo imaginar um ato mais desprezível do que o de Vidkun Quisling. Enquanto o povo norueguês enfrentava uma força avassaladora, ele se ajoelhava ao regime, oferecendo a Noruega como um presente para o bigodinho do capeta. É revoltante pensar que alguém possa abandonar a dignidade e a pátria em troca de poder. Esse tipo de covardia não merece outro nome além de traição absoluta. O sangue no gelo. As águas geladas de Narvik, no norte da Noruega, tornaram-se o cenário de uma das mais intensas batalhas navais da Segunda Guerra Mundial. Entre abril e junho de 1940, forças britânicas e alemãs se enfrentaram violentamente pelo controle dessa região estratégica, essencial para o transporte de minério de ferro sueco. A importância de Narvik era inegável. O bigodinho do capeta sabia que sem esse recurso sua máquina de guerra enfraqueceria. Os confrontos foram brutais. Navios de guerra foram destruídos, submarinos patrulhavam as profundezas. E milhares de vidas se perderam em uma disputa que não era apenas militar, mas também moral. Enquanto os britânicos buscavam interromper o avanço do regime, os alemães mostraram sua disposição para devastar tudo em nome de sua ambição. Narvik tornou-se um símbolo de resistência e sacrifício, lembrando ao mundo o alto preço de enfrentar a tirania. A coragem que desafiou o regime. A invasão da Noruega não teve a mesma facilidade que o regime encontrou na Dinamarca. Durante 2 meses, os noruegueses resistiram bravamente, enfrentando um inimigo implacável e bem equipado. As forças locais, mesmo em desvantagem, juntaram-se a soldados britânicos e franceses, lutando para proteger seu território das ambições do bigodinho do capeta. A resistência norueguesa foi marcada por combates ferozes em montanhas cobertas de neve, cidades devastadas e perdas humanas incalculáveis. O apoio aliado trouxe esperança temporária, mas a superioridade alemã prevaleceu. Ainda assim, a Noruega demonstrou que a liberdade não seria entregue sem luta. Essa resistência foi um ato de coragem que contrastava com a crueldade do regime, que buscava dominar com violência e arrogância. Para os noruegueses, cada batalha perdida era uma lembrança de sua determinação em enfrentar a tirania. O regime e sua máquina de guerra total. A invasão da Noruega marcou um ponto de virada sombrio na história militar. Foi a primeira campanha onde aviões, navios e tropas terrestres trabalharam em coordenação total. O regime do bigodinho do capeta utilizou essa abordagem como um instrumento de destruição calculada. Caças rasgavam os céus, bombardeiros devastavam cidades, enquanto tropas e navios avançavam como uma força implacável. Essa coordenação militar, embora inovadora, expôs a brutalidade do regime. A Noruega, com defesas limitadas, enfrentou uma avalanche de poder que devastou suas cidades e tomou vidas indiscriminadamente. Essa estratégia não era apenas um avanço tecnológico, mas um símbolo da desumanidade do regime, que via territórios como alvos e populações como obstáculos descartáveis. O uso dessa guerra moderna marcou a era de uma violência mais calculada, mas não menos cruel. A armadilha natural contra o regime. A geografia única da Noruega foi um obstáculo inesperado para o regime do bigodinho do capeta durante a invasão. Os fiordes profundos, com suas águas geladas e margens íngremes, e as montanhas que dominavam o país, dificultaram o avanço das tropas alemãs. Cada curva, cada passagem estreita, se tornou um campo de batalha onde os defensores noruegueses podiam emboscar os invasores. Apesar de sua máquina de guerra eficiente, o regime não conseguiu dominar rapidamente esse terreno. A resistência norueguesa usou os fiordes a seu favor, atrasando a ocupação alemã e frustrando seus planos.
Mas isso não impediu o inimigo de lançar mão de sua brutalidade, atacando vilas inteiras e impondo o terror. A geografia desafiadora não apenas mostrou a coragem norueguesa, mas também expôs a incapacidade do regime de controlar o espírito de um povo que conhecia cada centímetro de sua terra. Em meio a tanta brutalidade, traição e opressão, é difícil imaginar que alguém tenha conseguido se levantar contra tudo isso. Mas é exatamente o que aconteceu. Enquanto o regime do bigodinho do capeta espalhava terror, surgiu uma voz, uma liderança que se recusou a aceitar o destino imposto. Esse tipo de coragem é raro, ainda mais quando as consequências poderiam ser devastadoras. Esse momento é um lembrete poderoso de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a dignidade e a resistência podem sobreviver. Não importa o quão imensa seja a força do opressor, sempre haverá aqueles que escolhem lutar, que mostram que a liberdade vale cada sacrifício. E a história que vem a seguir é a prova viva disso. O rei que recusou a tirania. Em abril, quando o regime do bigodinho do capeta invadiu a Noruega, o rei Haakon tomou uma decisão corajosa e simbólica. Recusou-se a ceder. Pressionado pelos invasores a aceitar a ocupação, ele escolheu fugir para o Reino Unido junto com seu governo, transformando o exílio em uma base de resistência. Sua saída foi mais do que uma estratégia militar. Foi um ato de desafio contra a opressão. Do exílio, o rei liderou a luta por liberdade, coordenando esforços de resistência e enviando mensagens de esperança ao povo norueguês. Ele rejeitou as propostas do regime e se tornou um símbolo de resiliência em tempos sombrios. O ato de Haakon demonstrou que a Noruega não se curvaria tão facilmente à tirania, mantendo viva a chama da liberdade, mesmo enquanto o país enfrentava as garras implacáveis do regime. O recuo dos aliados, frente à brutalidade. Quando o bigodinho do capeta lançou sua invasão à Noruega, os aliados, liderados por britânicos e franceses, tentaram reagir rapidamente. Desembarques foram realizados em Narvik e outras áreas estratégicas, com o objetivo de apoiar as forças norueguesas e interromper o avanço alemão. Mas a máquina de guerra do regime mostrou-se implacável, com ataques aéreos e terrestres devastadores que deixaram os aliados em desvantagem. Apesar dos esforços heróicos, a superioridade militar alemã obrigou os britânicos e franceses a recuarem. Esse movimento não foi apenas uma derrota tática, mas também um golpe moral para os noruegueses, que confiaram na ajuda estrangeira para resistir. A retirada deixou a Noruega à mercê do regime, expondo o poder avassalador do bigodinho e sua determinação em subjugar nações inteiras. Foi uma lembrança dolorosa da brutalidade que o mundo enfrentava. Chamberlain cai, Churchill surge. A derrota dos aliados na Noruega em 40 não foi apenas um golpe militar, mas também um abalo político que atingiu diretamente Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico. Sua política de apaziguamento com o bigodinho do capeta já era amplamente criticada, e o fracasso em deter o regime na Escandinávia selou seu destino. Chamberlain renunciou, incapaz de sustentar a confiança do parlamento e do povo britânico. Em seu lugar, Winston Churchill assumiu o comando, trazendo uma postura de confronto direto contra a tirania alemã. Essa mudança de liderança representou um momento crucial na história da Segunda Guerra Mundial. Foi o fim de uma era de tentativas de conciliação e o início de uma luta determinada pela liberdade. A renúncia de Chamberlain destacou a gravidade da ameaça do regime e a necessidade de lideranças que enfrentassem o desafio com coragem e firmeza. Quando a Noruega foi silenciada. Em junho de 40, após meses de resistência heróica, as últimas forças norueguesas foram forçadas a se render ao regime do bigodinho do capeta. O país, que havia lutado bravamente contra a invasão, agora estava completamente sob ocupação alemã. Esse momento marcou a consolidação de um domínio brutal,
em que a soberania norueguesa foi esmagada pela força implacável de um regime que desprezava a liberdade. A ocupação trouxe consigo repressão, violência e o uso indiscriminado do medo como arma de controle. Civis foram submetidos a constantes vigilâncias, enquanto a máquina de guerra do regime transformava o território norueguês em uma base estratégica para sua ambição de conquistar a Europa. A rendição não foi um sinal de fraqueza, mas uma consequência inevitável diante da brutalidade do invasor. O povo norueguês, entretanto, manteve viva a chama da resistência, esperando por dias melhores. Tem algo que me perturba profundamente na queda da Noruega: o silêncio que o regime tentou impor. Cada ato de resistência, cada voz levantada, foi sufocado por uma máquina de guerra que só sabia esmagar. É difícil aceitar que um povo tenha sido forçado a viver sob tamanha opressão, enquanto o invasor transformava a terra em um símbolo de sua ambição desumana. Isso não é só história. É uma lição de até onde a tirania pode chegar. O domínio estratégico do regime. A ocupação da Noruega foi um movimento estratégico calculado pelo Bigodinho do Capeta para consolidar sua posição no Atlântico Norte. Controlar o território norueguês significava garantir rotas marítimas cruciais para o transporte de minério de ferro sueco, vital para sua máquina de guerra. Com essa conquista, o regime conseguiu reforçar sua produção de armamentos e solidificar sua presença no norte da Europa. Embora eficiente do ponto de vista militar, esse domínio veio à custa da liberdade norueguesa e da estabilidade na região. Os portos noruegueses foram militarizados, as rotas comerciais foram transformadas em corredores de guerra, e a ocupação tornou a Noruega um peão no jogo desumano do regime. O impacto estratégico foi inegável, mas também revelou a brutalidade e a ambição sem limites do Bigodinho, que tratava territórios e povos como ferramentas descartáveis para seus objetivos. A propaganda do Bigodinho e a ilusão de invencibilidade. O Bigodinho do Capeta transformou a invasão da Noruega e Dinamarca em uma peça central de sua propaganda. Ele apresentou o sucesso das operações como prova da suposta invencibilidade do regime, destacando a eficiência militar alemã. Filmes, fotografias e discursos exaltaram a conquista, enquanto a brutalidade do avanço era omitida. A propaganda vendia a ideia de um exército perfeito, mas ocultava as mortes, a opressão e a destruição que acompanharam essa campanha. Essa manipulação era parte fundamental da estratégia do regime para manter o apoio interno e intimidar seus adversários. A operação foi vendida como um triunfo absoluto, ignorando a coragem das resistências locais e os custos humanos da ocupação. A propaganda nazista era uma ferramenta poderosa, mas também um reflexo da desumanidade do Bigodinho, que via no controle das narrativas uma arma tão eficaz quanto suas bombas. O contraste da ocupação. Na Dinamarca, a ocupação alemã começou de maneira relativamente pacífica. O Bigodinho do Capeta permitiu que o governo dinamarquês continuasse a administrar o país, desde que obedecesse às suas demandas. Essa aparente calma, no entanto, mascarava a dominação completa imposta pelo regime, que usava a Dinamarca como base estratégica e como exemplo de submissão ideal. Na Noruega, a história foi bem diferente. A ocupação trouxe repressão brutal, com perseguições a líderes locais e civis que ousassem resistir. A população norueguesa organizou movimentos clandestinos para combater a opressão, enfrentando uma máquina de guerra que respondia com violência desmedida. Enquanto o regime buscava impor seu controle com força, a resistência norueguesa tornou-se um símbolo de luta pela liberdade. Essas consequências locais demonstraram como o Bigodinho tratava os territórios ocupados, como ferramentas descartáveis para sua ambição desumana. O Blitzkrieg e o início da Guerra Moderna.
A operação na Noruega e Dinamarca não foi apenas uma conquista territorial para o regime do Bigodinho do Capeta, mas também um marco estratégico. A eficácia do Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, foi demonstrada em toda a sua brutalidade. Combinando ataques aéreos, avanços terrestres rápidos e apoio naval coordenado, o regime conseguiu subjugar nações inteiras em questão de horas e dias, consolidando sua posição no início da Segunda Guerra Mundial. Essa abordagem cruel e implacável não era apenas inovadora, mas também profundamente desumana. A guerra moderna, como ficou conhecida, colocava a tecnologia e a velocidade acima de qualquer respeito pela vida humana ou pela soberania nacional. A operação na Escandinávia tornou-se um símbolo de como o regime usava suas ferramentas de destruição para impor sua ambição de dominação global. Era o começo de um capítulo sombrio na história mundial. E essas foram os 20 fatos que eu te prometi. Agora, deve estar aparecendo na sua tela um vídeo onde eu conto tudo sobre os eventos que antecederam e levaram à declaração da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de ir, se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, dar aquele like, compartilhar e deixar seu comentário. Quero muito saber o que você achou. E agora, pode clicar no vídeo. Te vejo lá.